Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo, professor de matemática, e hoje nós vamos corrigir o nosso último exercício é, sobre porcentagem, certo? Então, no último exercício eu passei 3 questões simples, né, de porcentagem, e aí a gente vai responder cada questão e possivelmente tirar algumas dúvidas, né, que podem acabar ficando. Então, ó, na primeira questão diz o seguinte: um produto que custava R$ 350 teve um desconto de 10%. Qual o valor desse produto depois do desconto? Então, ó, primeiramente a gente tem o nosso montante inicial, né? 350 reais. E ele teve um desconto, então, ou seja, um decréscimo, né, de 10%. Ele pergunta qual é o valor final após isso. E como é que a gente vai escrever isso? Ó? Primeira questão, né? A gente vai ter o seguinte: 350, que é o montante inicial, né? Vezes, entre parênteses aqui, o número 1, né? Que representa o inteiro aqui, o 350. E como a gente está falando de um decréscimo, né? Vai ser 1 menos o equivalente decimal dessa porcentagem, desses 10%. Qual é o equivalente decimal dele? 0,10, tá certo? Então, aqui a gente vai ter o seguinte, ó, 350 vezes 350 vezes 1 menos 0,10 é igual a 0,9 ou 0,90, tá bem? E após multiplicar isso, a gente vai obter o seguinte, ó, 350 vezes 0,90, 350 vezes 0,90 vai ser igual a 315, tá bem? Esse é o nosso valor final, ou seja, o valor final do produto ele vai custar R$ 315 e nenhum centavo, tá bem? Então essa é a resposta da nossa primeira questão. Agora a gente vai para a segunda questão, né? Vou ler aqui para vocês. Na segunda questão diz o seguinte: o salário base de uma empresa é de R$ 150 por dia. Os funcionários conseguiram um reajuste de 15%. Qual será o novo salário desses funcionários? Então, ó, quando a gente fala de um reajuste causado pelos funcionários, né, óbvio que foi um acréscimo, né? Então, o salário base era de 150, né? Então, aqui na segunda questão, vou escrever aqui, ó, segunda questão, o salário base, ou seja, o nosso montante inicial vai ser igual a 150 vezes 1, né, que representa o inteiro desse valor, desse 150. E aqui, como a gente está falando de um acréscimo, né, a gente vai usar o sinal de mais. 150 vezes, entre parênteses aqui, né, 1 mais o correspondente decimal desses 15%. E o seu correspondente decimal é 0,15, tá bem? E fecha parênteses aqui. Então, ó, aqui a gente passando vai ter o seguinte: 150 vezes, a gente resolve primeiro o problema que está entre parênteses, né? Então a gente vai ter 1 mais 0,15, que vai ser igual a 1,15. Tá bem? E a partir daí, agora a gente pode fazer a multiplicação, né? Agora, quando a gente faz a multiplicação, a gente vai ter o quê? 150 vezes 1,15, né? E a gente chega ao resultado de 172,5. Tá bem, pessoal? Então, essa é a resposta da nossa segunda questão.
E agora a gente vai para a terceira questão, né? Que são questões de múltiplos problemas, né? Então aqui, ó, na terceira questão, vou escrever aqui mais ao lado, fazer uma divisão aqui para não acabar confundindo. Terceira questão, a gente tem a letra A, né? A partir daí eles dão um problema propriamente escrito, né? Que aí ele já mostra se é um acréscimo ou um decréscimo, né? Então na letra A a gente tem o seguinte, ó, 100 mais 50%. Então isso aí a gente sabe, vai conseguir resolver facilmente, né? Porque 50% é exatamente a metade, né? Isso pela lógica a gente consegue resolver. Então seria 100 mais a sua metade. 100 mais qual é a metade de 100? É 50, né? Ou seja, vai ser 100 mais 50. Então a resposta da letra A é igual a 150. E agora a gente já pode ir para a letra B. Letra B, a gente tem o seguinte: 250 mais 15%. Aí já é um pouco mais complicado, né? A gente pode armar a nossa fórmula que a gente utiliza, né? Então a gente vai ter o seguinte, ó, 250, né? Que é o valor inicial, vezes, entre parênteses aqui, ó, 1, que representa o 250 inteiro, né? E como a gente está tratando de um acréscimo, mais o valor do correspondente de 15%, né? O correspondente de 15% é 0,15 em forma decimal, né? Então aqui, ó, a gente vai ter, ó, 250 vezes 1 mais 0,15 é igual a 1,15. E agora é só a gente fazer a multiplicação, né? 250 vezes 1,15 vai ser igual a 287,5. Esse é o valor final da nossa letra B. E agora a gente vai para a letra C, né? Letra C, a gente tem o seguinte, ó, 120 mais 5%. Então, ó, 120 é o nosso valor inicial, vezes 1, né, que representa o 120 inteiro. E como a gente está falando de um acréscimo, a gente vai usar o sinal de mais aqui, né? E agora tudo que falta é buscar o correspondente decimal do número 5%, né? Então, ó, o valor correspondente decimal é igual a 0,05. Então, fazendo essa soma aqui, o que é que a gente vai ter? Ó? 120 vezes 1 mais 0,05 é igual a 1,05. E agora é só a gente fazer a multiplicação novamente. Ó. 120 vezes 1,05, né? Que é igual a 126. Tá bem, pessoal? Essa é a resposta da nossa letra C. Agora a gente tem apenas a letra D e a letra E, né, que tratam-se de questões onde há o decréscimo. Então, lembrando que agora a gente vai usar aqui, ó, o sinal de menos. Então, aqui, ó, na letra D a gente tem o seguinte. Deixa eu só subir aqui para ficar melhor de ver. Só um minuto, pessoal. Pronto. Na letra D a gente vai ter o seguinte, ó. 300 é o nosso valor inicial, né? E ele sofreu um decréscimo de 12%. Então aqui a gente vai ter, ó, 300 vezes 1, né, que representa o 300 inteiro. E como a gente está falando de um decréscimo agora, vai ser menos 12%. Opa, perdão, deixa eu só corrigir aqui. Seria 300, né, vezes 1 menos, né, que agora trata-se de um decréscimo,
E agora a gente vai buscar o correspondente decimal de 12%, né? Que é 0,12. Tá bem? Então agora a gente vai resolver essa subtração, primeiramente, né? Então a gente repete 300 vezes 1 menos 0,12 vai ser igual... Só um minuto. Vai ser igual a 0,88, certo? E agora a gente só vai ter que multiplicar, né? E a gente chega ao seguinte: 300 vezes 0,88, né, pessoal? 300 vezes 0,88 vai ser igual a 264. Então, esse vai ser o valor final da nossa letra D, né? Da terceira questão. E agora a gente vai para a nossa letra E, né? Que é a última questão a última letra dessa questão terceira, tá bem? Então aqui na letra E, a gente tem como valor inicial 150, que sofreu um decréscimo de 20%. Então a gente vai usar novamente a subtração lá no nosso cálculo, tá bem? Então a gente tem, ó, letra E aqui, né? 150, que é o nosso valor inicial, menos 20%. E agora a gente vai escrever na nossa fórmula, né? 150, valor inicial, vezes 1, né? Que representa o 150 inteiro. E como a gente está tendo um decréscimo, né? A gente vai colocar menos 20%. Qual é o seu correspondente decimal? 0,2 ou 0,20, tá bem? Então aqui a gente resolve primeiro o que está entre parênteses, certo? Então o que está entre parênteses aqui é 1 menos 0,2. Então a gente repete 150 vezes 1 menos 0,2 é igual a 0,8. E agora a gente só vai fazer a multiplicação, né? A gente vai ter 150 vezes 0,8, que vai ser igual a 120. Então essas foram as respostas da nossa última atividade, tá bem, pessoal? Olha só aqui. Primeira questão, o valor final é de R$315, né? Na segunda questão, o valor final é de R$ 172,50, R$172,50, né? Na terceira questão, a gente tem na letra A como resposta 150, na letra B 287,50, 287,5, letra C 126, letra D 264 e letra E a gente tem 120, tá certo, pessoal? Então vou estar à disposição para quem quiser tirar dúvidas pelo WhatsApp, tá bem? E aqui a gente encerra a nossa correção, tá certo? Tchau, pessoal!